Nessa análise de hoje, a gente vai discutir dois temas que eles se entrelaçam. E o título da análise de hoje, ela vai mais ou menos na linha do que esses dois temas que eu vou discutir hoje aqui vão abordar. Um dos temas que eu vou discutir com vocês é o seguinte, é uma fala do Boris Johnson, uma proposta do Boris Johnson que diz respeito ao seguinte. Vocês já devem imaginar o tipo de resposta que o Boris Johnson tomou por propor algo desse tipo, mas igual a gente tem que discutir, porque a resposta que foi dada ao Boris Johnson, ela é ilustrativa sobre o cenário geopolítico, o cenário geoeconômico que a gente vive. O Boris Johnson propôs o seguinte, e essa é uma das discussões que eu vou fazer aqui hoje com vocês quando eu entrar nos meus 6 pontos, nas minhas 6 anotações. O Boris Johnson propôs que a quantidade de terras destinadas à produção de biocombustíveis, de produtos que virarão biocombustíveis, seja reduzida para que seja privilegiado nesse momento, ou para que seja privilegiada nesse momento, a produção de alimentos, dada a situação de fome e de escassez de alimentos que o mundo vive. Então me parece uma proposta bastante cabível. Não sou um entusiasta do Boris Johnson, sou um crítico do atlanticismo do governo britânico, mas não me parece uma coisa absurda dada a situação que a gente vive. A resposta que ele recebeu, todo mundo já imagina, e quando eu entrar nos 6 pontos, os primeiros 3 pontos que eu vou discutir com vocês são sobre a resposta que o Boris Johnson recebeu e que vocês já devem imaginar aí que tipo de resposta ele recebeu. Enquanto isso, o 4º, 5º e o 6º pontos que eu vou discutir com vocês hoje aqui no canal diz respeito a protestos que estão acontecendo na Holanda de agricultores revoltados com o aumento do custo da produção, e todo mundo sabe que o aumento do custo da produção de alimentos vai se verificar no aumento dos produtos que nós consumimos. Então a pauta dos agricultores europeus é também a pauta das populações urbanas. Por quê? Porque o aumento do preço num ponto aumenta o preço para o outro. O consumidor final paga todo este preço. Assim como, e outra coisa, quanto mais complicada ficar a situação do pequeno e médio produtor, e de muitos grandes inclusive, tanto mais caro ficará a comida. Quanto mais produtores quebrarem e fecharem as suas atividades, menos gente produzindo, mais caro fica. Então, se de um lado existe o povo revoltado, porque paga mais caro, e os produtores estão revoltados porque não estão conseguindo manter as suas atividades econômicas por causa do elevado custo da produção e das várias imposições que os governos estão fazendo, do outro existem setores que estão capitalizando sobre isso. As grandes corporações transnacionais produtoras de alimentos querem que os pequenos e médios quebrem para que eles avancem e aumentem a sua fatia de domínio sobre os mercados de alimentos. O mercado alimentar, que já é ultramonopolizado, pode se tornar ainda mais monopolizado, que é um tema que eu tenho discutido bastante aqui no canal, que é essa questão da reformatação da forma de produzir os alimentos. Assim como existe uma reformatação da forma de produzir a energia elétrica, existe uma reformatação dos combustíveis ou da proposta de transportes, então existe toda uma reformatação do cenário econômico, que está gerando uma crise enorme, crise sobre a qual tem muito setor monopolista que está capitalizando. Então, este é outro tema que eu vou discutir com vocês. Então, primeiro, segundo e terceiro pontos sobre a proposta do Boris Johnson, e o 4º, 5º e 6º pontos sobre os protestos dos agricultores holandeses contra essa realidade que avança dentro do país deles. E que não é só na Holanda, é em vários países. Vários países têm o mesmo quadro, pequenos e médios agricultores deixando de produzir porque o custo da produção inviabilizou a sua permanência nos mercados. E quanto mais os pequenos e médios quebram, mais os gigantes tentam abocanhar essa fatia e abocanham essa fatia. Então a questão é justamente essa. Isso a gente está discutindo faz um tempão aqui no canal, que o cenário seria justamente esse. Era uma crise pandêmica, virou uma crise bélica e, no meio disso tudo, o tempo inteiro uma crise climática. Como eu falei na análise de ontem, é muita crise acontecendo ao mesmo tempo, é muito auge de crise, é muita fase aguda de crise para a gente achar que tudo explodiu ao mesmo tempo. Ou a gente acredita que está entrando num cenário de apocalipse bíblico, ou a gente deve pensar que tem forças transnacionais engendrando esse processo. Ou a gente acredita em coincidência. Não sei, entre acreditar em apocalipse e acreditar em coincidência, escolham qual que é o pior. Eu prefiro acreditar, ainda que seja chamado de teórico da conspiração,
em que existe uma agenda aí por detrás, que é o que a gente tem discutido aqui no canal. Só que tem setores que eles são tão assim, pouco afeitos a discutir e conectar as coisas que eles preferem chamar tudo de teoria da conspiração. Tanto é que um camarada que acompanha o canal aí apresentou o conceito para a gente se referir a essas pessoas de teóricos das coincidências, né? Que tudo é coincidência, nada tem conexão nenhuma, tudo acontece de maneira fortuita, acontece por acaso. Então vamos parar de bobagem, vamos entrar nos pontos aqui. Deixa eu entrar nos meus 6 pontos e vamos discutir primeiro a fala do Boris Johnson e a forma como foi recebida essa proposta sobre a redução de terras agricultáveis voltadas para a produção de produtos que virarão biocombustível. E vamos falar no segundo momento sobre a questão dos agricultores e do protesto dos agricultores que aconteceu na Holanda. Primeiro ponto, então vamos entrar nos 6 pontos aqui, vamos entrar na questão do Boris Johnson. Primeiro ponto. Membros do G7, então o Boris Johnson fez essa fala aí para os membros do G7, membros do G7 criticaram a proposta do Boris Johnson de reduzir as terras agricultáveis voltadas para a produção de biocombustíveis. Repito, os membros do G7 criticaram a proposta do Boris Johnson de reduzir as terras agricultáveis voltadas para a produção de biocombustíveis. Então, qual é a ideia do Boris Johnson? Reduz as terras agricultáveis voltadas para a produção de produtos destinados a virarem biocombustível e destina essas terras para produzir alimentos. Só que, logicamente, para tu reduzir a quantidade de biocombustível, tu vai ter que destravar o combustível fóssil e tu vai ter que reduzir o pacote de sanções contra a Rússia. O que o atlanticismo decidiu? Eu acho que ninguém aí imaginou que o atlanticismo, capacho que é as forças, as lideranças dos países atlanticistas, ninguém esperou que o G7, como é um capacho dos interesses financeiros transnacionais que querem essa crise energética, que querem essa crise alimentar, ninguém imaginou que eles fossem concordar com isso. Não que o Boris Johnson também não o seja. Só que o Boris Johnson lançou uma proposta. Porque tem outra questão que eu tenho discutido aqui no canal. Somos capachos dos interesses transnacionais? Sim. Mas para que sejamos capachos do interesse transnacional e boas ferramentas, a gente precisa ter governabilidade. E do jeito que a coisa vai, não tem governabilidade que se sustente. Tanto é que o próprio líder alemão já falou, quem sabe a gente dá uma freada aí nessa agenda do carbono zero ou reduz a intensidade, porque senão os governos serão completamente destroçados, o capital político vai virar nada. Como o do governo Biden já é nos Estados Unidos, é um governo que já não tem, se já não tinha nada, hoje tem aí um capital político muito michuruca. Então o que a gente percebe é o seguinte, essas divergências e contradições que começam a acontecer no seio da corte de puxa-sacos do atlanticismo, ela revela o quê? Que a situação está ficando feia. Quando a gente começa a ver o Olaf Scholz pedindo, vamos pegar leve na agenda verde, aí, sendo um dos países que sempre foi entusiasta disso, e a gente vê o Boris Johnson, uma das sedes do atlanticismo, das oligarquias financeiras transnacionais baseadas no Ocidente, falando sobre, vamos pausar um pouquinho essa coisa do biocombustível e vamos tentar resolver o problema da alimentação, não por motivo humanitário, mas para não cair do poder. Significa o quê? Que a situação está... Quando as contradições aumentam no seio dos poderosos é porque a coisa está muito feia. O projeto ele tropeça. Segundo ponto. Joe Biden e Justin Trudeau, ou seja, o presidente dos Estados Unidos e o líder político canadense, o primeiro-ministro canadense, Biden e Trudeau, disseram que essa proposta do Boris Johnson, se levada a cabo, vai contra o combate às mudanças climáticas, que é justamente o que se esperava que esses dois dissessem. O Justin Trudeau é um cara que fez o cursinho lá do Fórum Econômico Mundial, o curso de formação de lideranças do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial, ele formou vários líderes políticos, formou o Macron, formou o Justin Trudeau, formou a Jacinda Ardern, que é primeira-ministra da Nova Zelândia, formou uma série de lideranças, Angela Merkel e assim por diante. Inclusive no caso brasileiro já citei, né, tem o Eduardo Leite, que é o nosso presidenciável quântico, né, ninguém sabe se ele vai concorrer a presidente ou não, ele fica sempre como uma figura ali que não se sabe, né, ele é meio presidenciável e meio candidato a governador do Rio Grande do Sul, né, mas é um cara que também foi formado aí
por essa escolinha do titio Klaus Schwab e que é a escolinha do Fórum Econômico Mundial de Formação de Lideranças, que também formou empresariado. Bill Gates fez, o Larry Fink, se eu não me engano, fez também. Então tem várias figuras que passaram por essa escolinha do Fórum Econômico Mundial. E o Justin Trudeau falar uma coisa dessa não é nenhum absurdo, já que a proposta dessa reformatação da produção de energia e produção de alimentos faz parte da agenda do Great Reset, que é o carro-chefe do Fórum Econômico Mundial durante essa crise. Logicamente que o Fórum Econômico Mundial não é uma entidade que manda nas oligarquias, é uma entidade das oligarquias para influenciarem o mundo, no geral, o mundo empresarial europeu. Então é um think tank atlanticista, já que a gente já discutiu aqui no canal que o Henry Kissinger recrutou o Klaus Schwab, e o Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial, para que o Fórum Econômico Mundial seja um centro de disseminação de ideias atlanticistas para o controle da Europa. Então o Justin Trudeau falar uma coisa dessa não é nenhum absurdo. O Joe Biden, acho que não fez a escolinha do professor Klaus Schwab, mas o Joe Biden é um cara que foi levado ao poder, pelo menos assim eu tenho discutido aqui no canal, pela BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, e o Larry Fink é um cara que é conectado aos interesses do Great Reset. Não à toa essa agenda da governança social e ambiental, que é o uso farsesco da questão ambiental para promover uma agenda monopolista e uma implosão do sistema produtivo global, a BlackRock é entusiasta dessa agenda. Sendo o Biden um fantoche da BlackRock, ele nunca poderia dizer nada diferente disso. Então, tanto o Biden quanto o Trudeau não surpreendem ao bater de frente com isso. O que o Joe Biden e o que o Trudeau estão falando? Dane-se as pessoas, que morram um monte de gente, mas a agenda do alto interesse financeiro transnacional, esse capitalismo supostamente verde que está sendo proposto pelo Fórum Econômico Mundial, ele não vai ser freado. A agenda da governança social e ambiental, a agenda ESG, não vai ser freada. Foda-se, me perdoe a expressão, dane-se o povo, saiu, dane-se o povo, mas a nossa agenda segue intocada. E se o capital político do Biden vai virar poeira e do Trudeau vai virar poeira, isso não importa, eles estão ali para serem usados como ferramentas, eles que se virem para conseguir manter a popularidade, mas a agenda tem que avançar. Então, eles se pronunciarem dessa forma, para mim não é nada surpreendente. Eles falando isso é chuva no molhado, entendeu? É o esperado deles mesmo. Terceiro ponto. A agenda do Great Reset, que é essa agenda do Fórum Econômico Mundial, que eu tenho discutido exaustivamente aqui no canal, visa reformatar o setor de alimentos, o setor de combustíveis e transportes e o setor de energia. Toda essa crise que a gente está vivendo, ela é o próprio Great Reset. Não é o Great Reset que vai capitalizar sobre a crise. O Great Reset produz a crise. A crise já é o resetamento, essa reformatação, ou a tentativa de reformatação das coisas. Então, essa crise já é o Great Reset, que é a tentativa de implosão controlada da economia, que é o discurso ambiental, o discurso democrático, o discurso da diversidade, para atacar a soberania produtiva dos países, destruir o setor da produção de alimentos, o setor da produção de combustíveis, para destruir os setores energéticos e tentar reconstruí-los sobre bases monopolistas. Porque depois que tudo estiver destroçado, quem é que vai aparecer propondo soluções mágicas? Ora, o Fórum Econômico Mundial, os magnatas que dão base ao Fórum Econômico Mundial. É uma agenda de ampliação dos monopólios transnacionais. Esse papo de governança global, ele tem que ser, a gente tem que evitar essa conversa de governança global. Porque as forças os grupos que têm força para além do nacional são os interesses financeiros transnacionais, que são as corporações financeiras transnacionais, os grandes gestores de ativos, os grandes magnatas, as grandes oligarquias financeiras. Então, se tu não confia na instância nacional, e existem todos os motivos para que as pessoas tenham críticas a um governo, destruir este governo e jogar para cima para o interesse transnacional não vai funcionar, vai piorar a situação. O povo tem que mudar a sua estrutura de governo se não está feliz com este governo, mas nunca implodir a lógica da soberania para confiar numa lógica transnacional. Teve até uns camaradas que me comentaram sobre uma fala do Leonardo Boff, que foi uma fala do Leonardo Boff sobre a questão da Amazônia, que ele acredita que a Amazônia tem que ser internacionalizada.
Isso aí, assim, ó, isso aí, cara, é uma coisa que não deveria ser proposta nunca. Ou isso é ingenuidade, ou é vontade de destruir o país mesmo. Das duas, uma. Porque se o país não gesta bem a Amazônia, a gente tem que fazer com que o governo brasileiro geste melhor a Amazônia, não entregar por interesse transnacional. Porque a força global, para além da soberania que tem força hoje, é o interesse financeiro transnacional. Porque dentro da questão política e geopolítica funciona assim. Se um grupo não serve e tu detona aquele grupo, não existe vácuo. Outro grupo vai assumir aquele espaço. Se não for os estados soberanos, os grupos que têm mais força, ou melhor, têm muito mais força do que os estados soberanos, que estão sempre sambando miudinho para tentar manter a soberania, quem tem força são os grupos transnacionais. Então, quando se fala em governança global, não é um grupo de sábios globais e de instituições idôneas que vão gestar os territórios, os recursos e os mercados. Não, a gente está falando de interesses financeiros transnacionais. Por isso que esse papo de governança global serve para isso. Única e exclusivamente para isso. Por isso essa conversa de transformar os ecossistemas em patrimônio mundial. Inclusive tem proposta, patrimônio mundial, leia-se, propriedade do interesse financeiro transnacional. Tanto é que uma proposta que corre por aí, e pode ser implementada no Brasil a qualquer momento, com o apoio de muita gente, diga-se de passagem, desavisada, que apoia esse tipo de porcaria, é a transformação de ecossistemas em empresas privadas com capital aberto na Bolsa de Valores. Porque o discurso dos que já discutimos isso aqui no canal, que é a questão de tu precificar a natureza, ela ser cara, e por ser cara, as pessoas não vão destruí-la. Lógico que não. Se a natureza for cara e o seu capital aberto na Bolsa de Valores, quem vai comprar é quem tem muito dinheiro. Essa é a lógica. Por isso que BlackRock apoia esse tipo de coisa, Vanguard apoia esse tipo de coisa, State Street apoia esse tipo de coisa, Fidelity apoia esse tipo de coisa. Isso é uma iniciativa em parceria da Bolsa de Nova York com a Fundação Rockefeller. Por que isso? Porque transnacionalizar o patrimônio soberano dos países faz com que os proprietários sejam os oligarcas transnacionais. Não existe gestão global. Isso é uma bobagem. Não existe internacionalizar algo. O que existe é entregá-lo para o interesse financeiro transnacional. Chamemos a coisa pelo seu nome correto. Senão muita gente fica acreditando que vai ser feita uma governança global, uma espécie de governo do mundo, que vai propor a paz e toda essa pataquada bobalhona que não tem correspondência na realidade. É preciso ver o que existe e o que não existe. Vamos falar um pouquinho sobre os protestos na Holanda. Eu não gosto, fico particularmente incomodado quando eu vejo o brasileiro falando sobre entregar o patrimônio brasileiro. Até porque, logicamente, sou brasileiro, vivo aqui e detesto esse tipo de discussão sobre internacionalizar o nosso patrimônio. Eu não gosto disso. Se o Brasil hoje não faz uma gestão adequada, lutemos para que faça, mas nunca entregar para outro país ou outras corporações transnacionais, nunca. Quarto ponto. Na Holanda, vamos falar um pouquinho sobre os protestos na Holanda para ver se eu me tranquilizo um pouquinho. Quarto ponto. Na Holanda, agricultores estão protestando contra uma medida do governo. Quarto ponto. Na Holanda, os agricultores estão protestando contra uma medida do governo que propõe o combate ao nitrogênio. Então, o combate à emissão de poluentes. Só que esse combate que está sendo promovido para a redução do nitrogênio, ele encarece enormemente a produção em meio a um cenário de crise alimentar. Então é preciso ter um certo... É preciso que o governo, e aqui eu não estou falando porque os governos não são idiotas, eles estão fazendo isso de propósito, eles estão promovendo uma pane no sistema produtivo. Isso é uma agenda, não é algo que acontece por acaso. Só que se os governos continuarem desse jeito, vai haver uma implosão tão grande do seu capital político que governos, muitas vezes até com propostas extremadas, vão chegar ao poder. E muitas vezes a população ela quer justamente isso porque a forma como a coisa está sendo conduzida leva as pessoas ao desespero e no seu desespero as pessoas vão optar por medidas, qualquer medida que seja, mas que ofereça alguma saída que não é essa que está sendo oferecida. A plataforma do Great Reset está fortalecendo muito discursos que não são aqueles discursos que são os esperados pelas próprias oligarquias. Ou é possível que num dado momento as oligarquias desacoplem desse projeto e acoplem em um outro projeto que vejam ser melhor. Mas isso que está sendo proposto até agora está promovendo insatisfação social. Os produtores estão indo para a rua, os produtores agrícolas,
para não quebrarem os seus negócios. Então, tu propor um combate à questão da emissão de nitrogênio quando existe uma crise alimentar no mundo, é tu fazer a proposta na pior hora possível. Porque tu faz essa proposta junto com milhares de outras propostas que também encarecem a produção. Por isso que eu falo que é uma agenda. É tributo sobre carbono, é ataque sobre nitrogênio, é sanção contra a Rússia. Isso depois de sair dos lockdowns que quebraram enormemente as cadeias de suprimentos. Então tudo recheado por crise climática, crise pandêmica, e novas pandemias, e varíola do macaco, e novas guerras, e guerra na China, e guerra na Rússia. Então, tudo isso é um cenário muito catastrófico para ser coincidência, entendeu? Então tem uma agenda aí, que quer implodir o sistema produtivo global, para reposicionar ele de uma maneira que ele fique mais suscetível para grupos monopolistas, quebra os pequenos e médios e os grandes abocanham essa fatia. Não são nem os grandes, são os gigantes, porque até os grandes estão sambando aí miúdo nessa história toda. Quinto ponto. Os agricultores usaram tratores no protesto, assustando a polícia. O protesto não foi assim um protesto, digamos, com bandeirola e senhorinha na rua, comendo sorvete, tá? Foi um protesto bem truculento. Foram para frente da casa da ministra acho que lá eles chamam de ministra da natureza, ministra do meio ambiente, não me recordo exatamente agora qual é a expressão que a Holanda usa para correspondente dessa pasta aí ligada ao meio ambiente. Mas os caras foram truculentos, assim, a polícia ficou assustada, inclusive, de entrar e tentar controlar ali, porque a coisa estava muito incontrolável. A gente está falando de protestos viscerais porque eles atingem o âmago da existência humana, que é a sobrevivência. A sobrevivência econômica, quando fala de economia, o cara fala assim, mas eles só querem margem de lucro. Não, a gente está falando da sobrevivência de um negócio de alguém. Da possibilidade do seu sustento. E quando a gente fala do sustento do agricultor, não é só o sustento do agricultor, é o nosso sustento, porque os caras produzem alimento. Então é disso que a gente está falando. Então esses protestos não vão ser protestos tranquilos. Não é uma questão, uma pauta moral que está ali sendo colocada, é uma pauta de sobrevivência. A agressividade cresce muito no meio disso. E não tem como não... O cara está atentando contra a tua própria vida quando ele toma uma medida como essa. Então não dá para esperar que a coisa seja muito pacífica. Não vai ser pacífica. Se as pessoas são atacadas na sua sobrevivência, as pessoas viram bicho. E literalmente, tá? Porque a gente está atacando uma instância racional, que é a nossa sobrevivência. Sexto e último ponto. Em toda a Europa, pequenos e médios produtores têm sido destruídos pelo Great Recession. Não é só na Holanda. Na Europa como um todo, os pequenos e médios produtores estão sendo destruídos um depois do outro. Aumento do preço dos insumos, tributos ambientais, criminalização do carbono, criminalização do nitrogênio, criminalização disso, daquilo, dos rebanhos, do não sei o quê. Então, Sri Lanka acabou com fertilizante químico. Meses depois, os caras estão sem comida lá. Os caras estão sem comida. E admitiram o erro que cometeram. O primeiro-ministro renunciou, saiu do poder, foi arrancado do poder por protestos, e admitiram o erro. O Sri Lanka é uma espécie de amostra grátis do que é o Great Reset. Tão sem alimento, tão sem combustível, crise ferrada. Então esse é o processo. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho diário funcionando. Pode apoiar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão. O Apoia-se permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail. Está na descrição aqui embaixo também. É pixverdadeconcreta@gmail.com. pixverdadeconcreta@gmail.com. Então as duas formas de ajuda. Pode ajudar no valor que quiser, porque é uma ajuda solidária, uma contribuição solidária, então não determina o valor nenhum. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Tem funcionado bem assim, então dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.